Você já parou para pensar que muitos homens não querem, de fato, ser amados? Eles querem ser admirados. E quando eu digo isso, não estou falando de vaidade nem de machismo. Estou falando de uma necessidade emocional profunda que a maioria dos homens nem consegue explicar, mas que, no fundo, move praticamente todas as decisões da vida deles. Hoje, a gente vai conversar sobre isso, sobre o porquê o homem precisa mais de admiração do que de amor, e como essa diferença pode explicar o sucesso ou o fracasso de tantos relacionamentos. 1. O que é ser amado e o que é ser admirado? Ser amado é quando alguém se importa com você, cuida, quer o seu bem, se preocupa. Mas ser admirado é diferente. É quando alguém olha para você e te enxerga como alguém que vale a pena, alguém digno de respeito, confiança e até inspiração. O amor pode existir mesmo sem admiração, mas a admiração, quando se perde, o amor começa a definhar. E é aí que mora o segredo. A mulher pode amar um homem e mesmo assim deixar de o admirar. E quando isso acontece, ele sente como se tivesse perdido seu valor, como se tivesse deixado de ser homem aos olhos dela. 2. Por que o homem precisa da admiração? Desde criança, o homem é condicionado a provar seu valor. Na escola, ele precisa ser o melhor no futebol, o mais esperto, o mais forte. Na vida adulta, ele é cobrado para ser o provedor, o protetor, o que resolve tudo. É claro que isso tem seus exageros e injustiças, mas a verdade é que a identidade masculina é construída em cima de resultados e reconhecimento. E quando ele não tem isso, ele sente que falhou. Por isso, quando o homem se apaixona, o que ele mais quer é ser admirado pela mulher que ele ama. Quer sentir que ela o respeita, que confia nele, que acredita na capacidade dele. Ele pode até viver sem muito carinho, mas não vive sem respeito. Pode suportar críticas, mas não suporta ser tratado como inútil, porque para ele, o amor sem admiração é um amor vazio. 3. Quando o amor vira pena e o homem se afasta. Quantas vezes você já viu um relacionamento onde a mulher dizia: "Eu ainda amo ele, mas não consigo mais olhar para ele como antes"? Esse é o ponto exato em que o amor virou pena. E o homem sente isso, profundamente. Ele sente quando o olhar dela mudou, quando o tom de voz passou de admiração para tolerância, quando ela começa a corrigir tudo que ele faz, quando o jeito de falar dela já não tem aquele brilho, e o elogio dá lugar à comparação. Nesse momento, o homem começa a se desligar emocionalmente. Ele não vai brigar, não vai chorar. Ele simplesmente vai se calar. E pouco a pouco vai embora, mesmo que ainda esteja ali. 4. O homem não quer uma mãe, quer uma parceira. Um erro muito comum em muitos relacionamentos é quando a mulher começa, sem perceber, a assumir o papel de mãe. Dá ordens, cobra como se ele fosse um menino, tenta controlar cada passo. E por mais bem intencionado que isso seja, para o homem isso é destruidor. Porque o homem não quer ser cuidado como um filho, ele quer ser reconhecido como um homem. Quer sentir que tem valor, que é útil, que é o porto seguro dela, e não o contrário. Quando a mulher o admira, ele cresce. Quando ela o trata como incapaz, ele murcha. E isso não é uma questão de ego, é sobre identidade. O homem precisa se sentir necessário. Se ele sente que não é mais, ele perde o brilho, o foco e até a vontade de lutar pelo relacionamento. 5. O poder da admiração feminina. Talvez você não tenha ideia do quanto o seu olhar pode transformar um homem. Quando uma mulher olha para ele com admiração verdadeira, o homem se transforma. Ele quer ser melhor, quer conquistar mais, quer te proteger, quer te fazer feliz. Ele entra no modo guerreiro. Mas quando o olhar dela é de crítica, quando o tom é de cobrança constante, ele desliga. E o pior, começa a buscar admiração em outro lugar, no trabalho, nos amigos ou em outra mulher.
E é aí que nascem muitos afastamentos e traições emocionais. Não é sempre por falta de amor, mas por falta de admiração. 6. O amor que o homem entende. O homem entende o amor através da admiração e do respeito. Enquanto muitas mulheres precisam de carinho, presença e palavras, o homem precisa se sentir que ele é suficiente. Por isso, quando uma mulher diz, "eu te amo", ele gosta. Mas quando ela diz, "eu confio em você", "eu me sinto segura com você", ou "eu me orgulho de você", isso atinge um lugar muito mais profundo. São essas palavras que o alimentam. Elas dizem sem dizer, "eu te admiro". E é isso que ele mais precisa. 7. O desequilíbrio moderno. Hoje a sociedade vive uma confusão entre igualdade e identidade. Homens e mulheres são iguais em valor, sim, mas são diferentes em natureza emocional. Enquanto muitos homens estão perdidos tentando entender o que é ser masculino num mundo que o tempo todo questiona isso, muitas mulheres estão tentando encontrar um equilíbrio entre independência e feminilidade. E no meio dessa confusão, muitos relacionamentos se perdem, porque o homem que não é admirado se sente desnecessário, e a mulher que não é amada se sente invisível. São duas carências que se chocam e acabam se anulando. 8. O ciclo de destruição e de reconstrução. Quando a admiração morre, o homem se fecha. Quando o homem se fecha, a mulher sente falta de conexão. Quando ela sente, ela cobra. Quando ela cobra, ele se afasta ainda mais. É um ciclo que destrói lentamente. Mas ele também pode ser reconstruído quando ambos entendem o que o outro precisa. Ele precisa se sentir admirado. Ela precisa se sentir amada. Quando esses dois se olham com empatia, o relacionamento volta a florescer. Não é sobre um mandar no outro, é sobre um inspirar o outro. 9. O papel do homem. Mas calma, não é só sobre a mulher admirar o homem. O homem também tem responsabilidade. Ele precisa dar motivos para ser admirado. Ser íntegro, coerente, verdadeiro. Cumprir o que promete. Ser o tipo de homem que, quando fala, a mulher confia. A admiração não vem do nada. Ela é conquistada, construída, sustentada. E é isso que separa os meninos dos homens. O menino quer ser amado por carência. O homem quer ser admirado por caráter. 10. A diferença que muda tudo. Talvez agora você entenda por que tantos homens parecem esfriar em relacionamentos. Não é falta de amor, é falta de admiração. Quando ele percebe que não é mais olhado com respeito, ele desliga emocionalmente, e não há demonstração de amor que consiga compensar isso. Por outro lado, quando uma mulher admira o homem que tem, e ele corresponde com amor e presença, essa combinação se torna quase invencível. Porque, no fundo, o homem que é admirado se torna um homem melhor, e a mulher que é amada se torna uma mulher mais confiante. Conclusão. Então, no final das contas, o homem precisa sim de amor, mas antes de tudo, ele precisa ser admirado. Porque é a admiração que o motiva, que o impulsiona, que dá sentido à sua jornada. E quando ele encontra uma mulher que o olha com esse brilho nos olhos, ele move montanhas. E quando ela sente que ele a ama de verdade, ela floresce. É assim que um relacionamento cresce, quando o homem é admirado e a mulher é amada. E se de alguma forma esse conteúdo ajudou você, então não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E comente abaixo, nem que seja um joinha, pois isso me motiva a trazer mais conteúdos como esse. Obrigado!